Fala galera, estamos aqui para trazer o pré-jogo de Cruzeiro e Tombense, essa partida que acontece já nesta quinta-feira, né? Um horário muito diferente, acontece às 4 horas da tarde, né? Horário diferente por ser um jogo no meio de semana, mas aí depois dessa paralisação por conta da pandemia, os horários tudo bagunçados, os dias também meio que embolados, né? E o Cruzeiro vai ter esse confronto aí pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Cruzeiro que busca aí uma vitória, seria a sua segunda vitória jogando em casa. O Cruzeiro disputou 2 partidas no Mineirão esse ano, venceu o Atlético, que foi a última partida como mandante, o penúltimo jogo que o Cruzeiro realizou, e perdeu para a Caldense por 1-0 naquele jogo onde gerou uma grande crítica da torcida, assim como gerou a última partida do Cruzeiro na competição, que foi contra o América Mineiro, né? O Cruzeiro, como a gente disse aí, tem 6 jogos realizados na temporada, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E no Campeonato Mineiro foram 5 jogos realizados, o Cruzeiro venceu 2, perdeu 2 e empatou 1, é o quinto colocado com 7 pontos. O Cruzeiro marcou 5 gols, sofreu 4, então é um número ofensivamente falando também ruim de gols marcados e defensivamente um número alto de gols sofridos também, e que resume muito bem o desempenho do Cruzeiro até aqui na competição. Muito se fala do estilo de jogo do Felipe Conceição, que ainda o elenco não estava adaptado. A gente espera muito que depois desse período de paralisação, foram 10 dias treinando aí, né, de preparação mesmo, para esse jogo contra o Tombense, e aí a gente espera ver um time um pouco mais arrumado em relação ao time que a gente estava vendo jogando, né? A Tombense aí, que é a 7ª colocada da competição com 5 pontos, tem 5 jogos disputados também, venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 1, né? Então ainda tem menos jogos de derrotas do que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu 2 na competição. E aí o Cruzeiro tem alguns problemas para essa partida que a gente vai trazer agora para vocês também, e tem algumas atualizações. Tinha a expectativa do Marco Antônio ser relacionado, o Marco Antônio não foi relacionado. Essa informação foi divulgada pelo Samuel Venâncio, né? O Samuel Venâncio fez a apuração ali, e existia também a expectativa do Gui Mendes ser relacionado. O Gui Mendes foi relacionado, ele está convocado pela primeira vez pelo Felipe Conceição para uma partida do Cruzeiro. O Marcelo Moreno estava com a seleção boliviana, chegou a marcar gol no jogo contra o Chile, e ele não deve retornar a tempo para ficar à disposição para o Felipe Conceição para esse jogo. Marcelo Moreno, que nas 2 últimas partidas estava sendo o titular da equipe, né, no lugar do Rafael Sobis, então o Rafael Sobis deve retomar aí a sua posição de titular com essa ausência aí do nosso camisa 9, né? Também tem aí o retorno do Manuel, que deve ser o titular, até porque o Eduardo Brock está suspenso, é o que a gente vai falar agora também dos jogadores suspensos, que o Cruzeiro tem 2, o Eduardo Brock e o Matheus Pereira, os 2 foram expulsos ali contra o América. O Matheus Pereira se envolveu na confusão ali com o jogador do América, e o Brock foi o jogador que fez o pênalti. O América não converteu o pênalti, mas ele foi expulso nesse lance aí. A gente tem também vários jogadores pendurados, né? Pela altura da competição eu digo vários porque é um número até alto, 4 jogadores. Dentre eles estão aí o Manuel e o Ramon, que deve ser a dupla de zaga, o Alan Ruschel e o Raul Cáceres. Então os dois, o quarteto defensivo ali deve estar pendurado para essa partida, se a escalação confirmar ali o que a gente está imaginando que vai ser. Então a gente deve ter os 2 zagueiros e os 2 laterais pendurados, porque o Matheus Pereira não vai poder jogar, então o Alan Ruschel deve ser o titular. Falando em provável escalação, a gente tem aqui a provável escalação do Cruzeiro, né? O Fábio no gol, quarteto defensivo a gente já falou, Raul Cáceres, Alan Ruschel, Manuel e Ramon, e o meio de campo com Adriano, Matheus Barbosa. Tem essa dúvida se joga o Matheus Barbosa, mas eu acho que ele vai voltar à equipe titular, porque no último jogo o meio de campo foi um grande problema, e aí tem a dúvida se joga o Marcinho ou o Claudinho. E nas pontas eu acho que deve manter Ayrton e Felipe Augusto. Se não jogar o Felipe Augusto, eu acho que joga o Potker. No lugar do Marcelo Moreno deve jogar o Rafael Sobis, como a gente já disse aqui, né? As 2 equipes se enfrentaram aí 8 vezes em toda a história, né? Foram 5 vitórias do Cruzeiro, 2 vitórias da equipe da Tombense e um empate, né? O Cruzeiro marcou 14 gols e sofreu 8. O primeiro jogo foi realizado em 2013, no dia 2 de março, e o Cruzeiro venceu por 3-1, jogando no Mineirão. E no último jogo, o Cruzeiro perdeu no dia 20 de fevereiro de 2020, por 2-0, jogando lá no Almeidão, em Tombos. Então, um confronto que vai ser muito difícil. Eu até tentei trazer a escalação do Tombense, mas seria puro chute, porque depois de um período de paralisação, eu não achei em lugar nenhum essa provável escalação, não vi ninguém que acompanhe um pouco mais de perto ali
a equipe da Tombense. Então a gente trouxe o conteúdo de acordo com o que a gente conseguiu produzir aqui, espero que você tenha gostado. Depois da partida tem o nosso pós-jogo aqui também, analisando o jogo no geral. Então se inscreva aí no canal, deixa o gostei, participa nos comentários deixando aí o seu palpite, quanto que você acha que vai ficar essa partida entre Cruzeiro e Tombense, que acontece às 4 horas da tarde nessa quinta-feira. Horário diferente, mas a gente espera uma vitória do Cruzeiro. Se inscreva aí, deixa o gostei e até a próxima.